Fumaça encobrindo o céu. O apito toca. Quem vem lá? Quem um dia andou pela estrada de ferro noroeste do Brasil. Já parou para pensar na importância da nossa memória? Ela tem o poder de reconstituir momentos, lugares, pessoas e lembranças no geral. A Ferroviária de Bauru fez parte da memória de muitas pessoas da região que trabalharam lá por um período da vida. Eles ajudaram a construir a história daquele lugar e hoje fazem parte dos trilhos da memória da ferroviária. Maurício Matsumoto, de 60 anos, trabalhou na Ferroviária de 1979 a 1985 e conta como descobriu-se profissionalmente logo na época de treinamento. Na época eu sempre foi onde eu aprendi na escolinha, gostei da parte elétrica, né? Então fui trabalhar numa área de manutenção, que era manutenção, vamos dizer, dos maquinários, mas da oficina elétrica, não do maquinário da locomotiva, né? Então eu dava suporte para manutenção das máquinas, no qual eles praticamente faziam tudo, quase construíam uma locomotiva lá dentro. Roberto Matsumoto, de 55 anos, trabalhou na estação de 1980 a 1991 e conta o que fazia na ferrovia. Iniciei como artífice de mecânico. Então a gente era mecânico de manutenção de locomotivas. A estação ferroviária possuía uma escolinha, uma parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, SENAI, que era responsável pela formação dos mecânicos e contava com 2 anos de duração. Ao final do curso, os profissionais então realizavam 1 ano de estágio e, posteriormente, eram contratados para desempenharem suas funções dentro da rede. Eu diria que foi realmente ali, foi o aprendizado de esse lado, dar vida, sabe, aos materiais que tinham lá. Então você aprender coisas que eu sei que não é a vida que vai te ensinar, nem escola às vezes ensina, né? Então para mim ali foi muito importante, né? Isso tem até hoje que de lá foi o que nasceu dentro de mim, de poder fazer, sempre poder criar algo diferente. Eu lembro que quando tinha o trem de passageiros, eu mesmo, quando era pequeno, fui para São Paulo, Sorocaba. Era bem divertido viajar de trem. É uma pena que hoje não tem mais. Apesar do tempo ser maior, né, para você chegar no seu destino, mas você tinha espaço para você andar, então você tinha um restaurante dentro também. Então era gostoso, era como se você estivesse fazendo turismo ao mesmo tempo. Eu trabalhei anos no carro-restaurante, né? Eu tinha amizade com maquinista, chefe de trem, ajudantes. Roberto relembra sobre os perigos da profissão. Era uma área meio perigosa, porque a gente trabalhava em cima de plataformas. Plataforma, acho que tinha uns 2, 3 metros de altura. Então era meio perigoso. É lógico que com o tempo você vai se acostumando. Mas para quem vê à primeira vista assim, vê que é um lugar perigoso e bem insalubre também. Porque tinha muita sujeira, né? Muita graxa, muito óleo. E fora a poluição do próprio locomotiva, né? Que soltava muita fumaça também. Ele compartilha conosco, inclusive, um relato pessoal de um acidente que sofreu enquanto trabalhava. Eu machuquei uma vez, sim. Eu acho que foi uma porca que estourou, escapou e bateu aqui embaixo do queixo. Sangrou um pouquinho, deu um ponto, mas nada sério. Em casos mais graves, Roberto diz que apenas ouviu falar dos acontecimentos mais delicados. Acidentes graves, assim. Até pessoas que já se suicidaram, né, debaixo da locomotiva. Agora, em relação ao funcionário, só fiquei sabendo, né, de alguns que perderam membros, né, porque não sei se por desatenção ou o próprio tipo de serviço, né, acarretou isso aí. Nos trilhos que antes levavam milhares de pessoas para casa, hoje não passam de ferrugem com grama em volta. Trilhos que contam uma história, hoje estão silenciosos, apenas existindo.
Pelas ferrovias que antes eram tumultuadas, hoje vazias, o meio de transporte, algumas vezes, ainda passa por cima dos trilhos, mas está de cara nova. Mas para chegarmos no estado atual das rodovias, muitas mudanças aconteceram com a ferroviária, como a estatização das linhas. Luiz Carlos Fernandes tem 67 anos e trabalhou de 1976 a 1994 na área do restaurante dos trens da Ferroviária de Bauru. Não eram mais particulares, já pertenciam ao governo. O próprio governo já começou a deixar a ferrovia meio de lado. Começou a dar um descaso para a ferrovia. Eu não sei porquê, mas parece que eles tinham interesse mais em rodovia. Então a FEPASA já começou a ficar meio largada. Então, por exemplo, eles não tinham excesso de troca de dormento, não tinham manutenções assim em aterro, que nem era no tempo da Paulista, eles já preveniam, faziam lá uma coisa de concreto, né? Tipo uma barreira de concreto para que a terra não descesse por meio do trilho. Mas a FEPASA já foi largando tudo isso aí de lado. Então, fora os sinais, né? Que chamava-se CTC, era a permissão para o trem passar, sinal verde, vermelho, amarelo. E isso aí, com o tempo, a FEPASA também foi deixando o povo diminuindo o número de funcionários, porque para eles não era interessante. O governo não era interessante ter um monte de funcionários. Aí já começou a atrasar os trens. Aí já não. Aquele horário que era mantido pela Paulista já não era mais mantido pela FEPASA. Então, a FEPASA, como ela foi deixando um pouco de descaso a ferrovia de lado, já tinha um menor número de trabalhadores de linha, de manutenção do trecho, de trocar dormento, trocar trilho. Então, o CTC já não era, faltava muito pessoal. Então, os sinais variavam, às vezes, principalmente o trem noturno. E essa época de chuva, o sinal variava muito, então estava sempre vermelho. O guarda-trem que descer lá, o guarda-trem tinha que descer do trem, ir numa caixa que tinha perto do poste onde estava o sinal, abrir, ligar para o CTC, né, que é o Centro de Autorização, para ver se podia passar. Aí eles autorizavam a passar que o sinal estava variado. Aí começou, vou dar aqui um esclarecimento. Uma viagem de São Paulo a Panorama levava 19 horas. Eles começaram a deixar isso aí a desejar. Os carros de segunda já não eram mantidos bem limpos. Carro de primeira, no tempo que eu trabalhava, que eu peguei, que eu comecei, tinha capa no carro de primeira, capa, né? Nas poltronas, assim, igual o ônibus de viagem. Tinha capa nas poltronas, todas as poltronas tinham capa. Aí já começaram a tirar, deixar sem capa. Foi assim, e com o tempo foi se degradando, que até que, enfim, acabou a FEPASA, né? Ela privatizou com essa LL e a LL não teve interesse em manter trem de passageiros. Para eles não era um interesse manter trem de passageiros. Apesar dos trens andar muito lotados, mas para eles não havia interesse em manter trem de passageiros, porque a passagem era muito barata. Horas exaustivas de viagem, com pessoas reduzidas na equipe do trem. Algumas equipes eram trocadas, mas os trabalhadores do restaurante dos trens continuavam os mesmos. Com muitas mudanças e para pior, os trens foram reduzidos e o uso por parte dos passageiros também, tornando os vagões em trens de carga por um tempo. Era de interesse do governo impulsionar a rodoviária e, por isso, pararam de financiar as ferrovias, essas que movimentaram a economia da cidade, principalmente a de Bauru, como explica o historiador e pesquisador do patrimônio ferroviário de Bauru, Fábio Paride Palota. Por uma decisão política do Partido Republicano Paulista, as ferrovias foram abandonadas, começaram a ser abandonadas, para que fosse assim investido dinheiro e dado mais vantagens para a construção das rodovias.
Isso em história a gente chama de um conflito entre o rodoviarismo do PRP e o ferroviarismo, que seria necessário até hoje, esse modal de transporte, os dois juntos, né? A rodovia e a ferrovia. E por que isso acontece, né, pessoal? Pelo seguinte, nós não tínhamos dinheiro para investir nos dois modais e tem um acontecimento muito interessante, muito trágico também. O pessoal do PRP, assim como os políticos de hoje em dia, quando eles gostam de alguma coisa, eles protegem e as coisas que são necessárias são deixadas para trás. E o Partido Republicano Paulista, ele tinha entre os seus membros as pessoas mais ricas do Brasil e, na época, no começo do século XX, as pessoas mais ricas do mundo que gostavam de um artefato tecnocientífico que era o carro. Então, Washington Luiz, ele andava com um dos seus 4 carros que ele tinha em São Paulo a 40 km por hora, naquelas ruas empoeiradas e inadequadas para o carro, deixando todo mundo assim completamente aturdido com essa novidade. Então, além da questão econômica e falta de estratégia, o PRP simplesmente ele deu mais importância para um gosto pessoal do que para a necessidade do Brasil. A localização da cidade de Bauru ajudava na economia, sendo o centro do estado de São Paulo e por onde passavam várias linhas de trem, de carga e passageiros. Da capital paulista para o interior e vice-versa, movimentando o turismo, o comércio das cidades. Então, para o comércio, eu acho que isso aí foi muito bom, produtivo, sim. Para Cláudia Leonor Guedes, historiadora e doutoranda do curso de Estudos em Comunicação para o Desenvolvimento, a construção da ferrovia foi muito significante para a cidade de Bauru. A construção da estrada de ferro noroeste do Brasil, ela potencializou muito o crescimento da cidade. Então, assim, de 600 habitantes, a cidade passou a ter 6.000 habitantes. Então, foi um crescimento exponencial. Mais do que isso, a memória por trás da ferrovia relembra raízes da cidade. Manter a memória ferroviária é manter a memória da formação da cidade, do crescimento da cidade, né? Tratar dessa memória, dar um olhar para essa história é tratar das nossas raízes, né? Desse grande crescimento, dessa estruturação de Bauru como cidade. E já como uma cidade promissora por conta do entroncamento. Há quem garanta que até mesmo o ex-presidente Getúlio Vargas já viajou em uma das locomotivas que passavam por Bauru. Até 2013, a cidade ainda usava as locomotivas para fins de lazer e turismo. E você, lembra-se dessa época? Contudo, hoje só restam os grandes trens parados na estação como memória de um tempo que já passou. E não tem jeito. Quem visita o Museu Ferroviário de Bauru fica com saudade. A gente conhecendo a rede, eu acho que não é pouco, né? Porque ela tinha muito mais detalhes, né? Acho que não guardaram tantas coisas assim, né? Sobre a saudade que fica, a memória ganha vida. Para a Cláudia, o museu tem grandes histórias por isso. Mas eu acho que o trabalho do Museu Ferroviário ele é fundamental para se compreender esse momento da cidade, que passa a ser referência para as outras cidades também. E eu acredito que ele também valoriza o papel dos ferroviários, né, no crescimento da cidade. Nos trilhos de uma história que passou, Fábio também conta que, apesar do trabalho dos funcionários do museu, a memória enfrenta desafios maiores que apenas o tempo. E os museus simplesmente estão lacrados, mas isso não é culpa dos funcionários. Os funcionários são muito aguerridos, muito bem preparados, dedicadíssimos, cuidam de um acervo de 600.000 documentos que existem dentro do Museu Regional Ferroviário e se dedicam assim muito. Mas o que falta? Falta vontade política e esclarecimento de todos os vereadores, que é o Poder Legislativo, da importância da cultura, da importância da memória afetiva ferroviária, da importância de tratar Bauru
como sendo a cidade responsável pela memória ferroviária brasileira. De pai para filho, de filho para neto, de gerações por gerações, Bauru ainda é conhecida pelo entroncamento de linhas de trem, através da lembrança de muitas pessoas orgulhosas que fizeram parte dessa história. Após eu sair de lá, eu já cheguei a sonhar que estava trabalhando lá, sabe? Era uma coisa... Até hoje nós temos amigos que eram de lá, né? Então, não tenho o que falar de mal. Lá foi uma escola da minha vida. Na época, principalmente o pessoal antigo, né? Sempre falava da rede como se fosse quase um dos grandes lugares para se trabalhar, né? Sonho de muita gente. Eu sei que a rede ferroviária foi. A rede ferroviária criou pessoas de muita responsabilidade em Bauru, né? Então, acho que história como a rede ferroviária foi muito útil, benéfico para Bauru, né? Região lá também. Aí a gente conversa, fala, relembra os tempos passados, como que foi. Então isso pra gente é uma dor que fica no coração, né? Porque é como se tivesse perdido um ente querido. Você via aquela movimentação de trem, gente, pessoal, muita gente de todo lugar do Brasil vinha para Bauru, descia em Bauru, pegava o trem da Noroeste, ia para o Mato Grosso do Sul, para Campo Grande, Corumbá. Então, a gente ficou triste, muito assim, abalado de ver essas condições que chegou hoje em dia. Eu mesmo nem museu ferroviário não fui. Falei, não, vou fazer o que lá? Relembrar passado? Fui não. Até hoje não fui não. Não tenho interesse nenhum. E eu participo dos Entendi. grupos aqui, então os grupos mandam para mim imagens da ferrovia de antigamente, os trens como eram. Então você sempre está acompanhando pelo celular, né? Pelos grupos de ferroviários. A saudade que a ferrovia deixou. E esses trilhos, hoje abandonados, guardam histórias incríveis de outro tempo, de outra época, de outras pessoas que passaram por ali e deixaram a sua marca de alguma forma. Como é o caso do Luiz, que encontrou a mulher, que futuramente seria sua esposa, enquanto trabalhava na ferrovia. Ela morava em São Paulo, eu morava aqui em Bauru, e eu coincidiu naquele dia no trem. Ela estava indo embora, que tinha vindo ver a mãe, e estava indo embora para casa do irmão, que ela estava morando com o irmão, porque o irmão não podia ficar sozinho. E aí ela queria, aliás, cuidava do irmão e trabalhava na Motobras, em São Paulo, na Motorrádio. E deu certo, começamos nossa paquerinha lá, e ali foi embora, deu certo. Tudo mudou. Hoje em dia, a única carga que ainda é descarregada em Bauru é de combustível. O local é centro cultural do município, realiza atividades que estimulam as artes, pintura e principalmente a valorização da memória. É engraçado, a gente lembra, acho que eu lembro, não parece que faz tanto tempo, mas lembro sim do local. Na verdade o local já é bem antigo, né? Então a estrutura era antiga, mas assim, por exemplo, vamos assim dizer, até o próprio banheiro mesmo era aqueles bem antigo mesmo, né? Então era uma coisa, às vezes você se sentia assim preso a um passado, né? A maneira de trabalhar também tinha, né? Convivendo com algumas pessoas, tinha uma concepção para aprender a fazer de uma maneira, alguns, sabe, ficavam amarrados com isso, né? Aí se você queria fazer alguma coisa diferente, né? Até você provar que dá para fazer a mesma coisa de maneira diferente. Mas é porque eles aprenderam, talvez não tiveram muita teoria, aprenderam muita coisa na prática, né? Eu consegui muitas coisas assim, né? Depois, com o tempo, mostrar assim, dá para fazer a mesma coisa pensando com outro pensamento, né? Então, não tinha problema assim para trabalhar. E o local é que era assim, não era tão moderno, né? Então, era bem antigo, né? Muitas coisas lá.
quem foi ferroviário, no fim, tem dó hoje, como é que virou hoje, né? Poxa, o movimento de gente que tinha lá, o que conseguíamos fazer na época, lá, eu sempre comentei, lá se fazia de tudo. Você conseguia inventar coisas lá dentro que tinha oportunidade, tinha maquinário, tinha tudo. Mesmo assim, algumas coisas sendo antigas, né? Você fazia de tudo lá dentro. Você construía, sabe? Mas hoje já ficou só no movimento de cargas, né? Então a manutenção acho que é mais específico. Eu não conheço hoje, né, como é que está sendo. Uma vez ao dia, nostalgia. O sino do trem apita, as cancelas fecham e um pequeno trem de carga passa. Ficou saudade. A memória, ela é uma construção para a gente não perder contato com a realidade, a nossa espécie, né? E é muito importante que ela seja estudada, analisada e preservada para que ela possa ser fonte primária de produção de histórias, né? das humanidades, para que a gente possa conhecer o nosso país e as suas características, né? Apesar de tudo, o que ainda nos resta é apreciar a bela história que percorre os trilhos da fundação de Bauru e do Brasil.